Meu nome é Écio Scatamáquia, eu trabalho desde 1972. Comecei no jornal Folha de São Paulo, passei pelo Jornal da Tarde, depois fui para a Rádio Globo, que na época chamava Rádio Nacional, em 1977. E esse é uma coisa até curiosa, porque o Osmar Santos, o narrador, ele era famoso na época, principalmente aqui em São Paulo, porque ele era um locutor da Rádio Jovem Pan. E o Osmar, a gente viajava muito, ele cobria pela Rádio Jovem Pan, eu cobria pelo Jornal da Tarde de Futebol. E numa viagem para Belo Horizonte, a gente sentou no avião do lado, os dois juntos, e ele me disse: Edson, você gostaria de trabalhar em rádio? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou saindo da Jovem Pan e estou indo para a Rádio Globo, que na época, repito, chamava Rádio Nacional ainda. Eu falei, pô, legal, eu não estava sabendo. Ele falou, não, ninguém sabe. Eu acertei ontem à noite e tal. Você gostaria de trabalhar lá? Eu falei, não dá, porque eu sou paulistano, vocês do interior, vocês trabalham em rádios do interior, eu nunca entrei numa emissora de rádio na minha vida. Aí o Osmar, ele falou, então, ótimo, porque eu estou procurando realmente quem nunca tenha entrado, pisado numa emissora de rádio, porque assim você não vai ter os vícios do rádio. Eu achei engraçado aquilo, falei, vamos pensar, tá? Aí na semana seguinte ele me ligou, como é, pensou? Eu falei, não, até esqueci. Ele falou, não, vamos trabalhar comigo, sai lá do Jornal da Tarde e vem trabalhar comigo. Quanto você ganha lá? Eu não lembro, acho que era 1.200 cruzeiros novos, eu não sei como é que era a moeda. Ele falou assim, não, eu te pago lá 2,5, mais do que o dobro. Fiquei pensando, né? Aí eu fui para casa, falei com a minha mulher, aí fui no jornal, falei com o diretor de redação, falei, ó, eu recebi uma proposta, estou pensando, eu posso aprender a fazer rádio e tal. Aí o diretor falou, não, os 2,5 eu te pago aqui. Aí eu não gostei, né? Porque eu falei, mas se eu estou aqui há 2 anos e ganho metade, por que agora ele vai querer? Eu falei, não, então obrigado, eu vou para a rádio. E fui lá para a Rádio Globo e deu certo, porque o Osmar tinha razão. O Osmar sempre foi muito ousado, né? Foi uma pena o que aconteceu com ele em 94, porque ele era um narrador fantástico, né? Ele revolucionou a narração esportiva no rádio, porque até então eram locutores muito famosos. Na época era o Fiore Gilhote, estava terminando a carreira do Pedro Luiz, que foi para São Paulo. Estou falando de São Paulo, porque, para vocês entenderem, naquela época não tinha uma das heranças da ditadura, tanta coisa ruim, mas isso até foi legal. Foi a Embratel, porque com a criação das redes, aí os programas de rádio e de televisão, principalmente, passaram a ser feitos no Brasil inteiro, porque naquela época um programa importante como Fino da Bossa, Jovem Guarda, era aqui em São Paulo, mas não tinha na Bahia, né? Recife, Salvador, mesmo no Rio. Eram programas para o Rio, programas para São Paulo, programas para Porto Alegre. Então, os narradores, eu estou dizendo isso porque os narradores esportivos da época, Valdir Cury, os do Rio eram muito importantes lá, mas não eram conhecidos em São Paulo, eram conhecidos no Nordeste, porque as rádios do Rio iam muito para o Norte e Nordeste, por causa de Flamengo e tal. Mas São Paulo tinha Fiore Gilhote, Pedro Luiz, e o Osmar chegou aqui revolucionando a linguagem. Ele veio de Marília e o jeito dele de transmitir com um palavreado jovem. Por exemplo, o meu pai não gostava do Osmar Santos, ele demorou anos para ele gostar de ouvir uma transmissão do Osmar, porque ele não entendia nada. Porque o Osmar era ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, no caroço do abacate era o meio de campo, é fogo no boné do guarda quando o ataque era perigoso. Então o palavreado dele era jovem e
E eu também estranhava um pouquinho no começo, mas aí aprendi a admirar o Osmar, porque ele tinha muita intuição, era ousado, era muito rápido. A Folha de São Paulo fez uma matéria, eu estou contando tudo isso para localizar, até para localizar o Kleber Machado que vocês me perguntaram. A Folha de São Paulo fez uma reportagem na época do Osmar na Rádio Globo, ele falava 261 palavras por minuto. E a dicção dele era perfeita. Aí um dia, a mãe do Osmar, Dona Clarice, me contou que na época da rádio, que ele trabalhava em Marília, ele punha um lápis na boca para ler. Então ele ficava lendo com um lápis na boca. Então isso foi, alguém ensinou ele, alguém falou para ele fazer isso e ele tinha uma dicção perfeita e falava muito rápido. Além disso, ele tinha uma coisa dele mesmo, o diafragma, ele respirava pelo diafragma. Então, se você estivesse na cabine, no estado do lado dele, você não ouvia ele falar. Só que no rádio ele tinha um vozeirão, porque ele sabia como colocar a voz e ele não parava, porque você só olhava o peito dele e fazia assim, sabe? Ele não respirava. Você pega um cantor, às vezes, hoje eles corrigem muito, né? A parte técnica é muito fácil de fazer isso, mas às vezes vocês pegam um disco um pouco mais antigo, uma fita, uma gravação, você ouve o cantor na hora que está cantando assim, respirar. O Osmar, você não ouvia a respiração dele, porque ele respirava pelo diafragma. Então ele era muito rápido. Outra coisa que o Osmar teve de importante, ele começou a estudar na Getúlio Vargas, e os professores dele eram Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Serra, todo aquele pessoal que trabalhava, que convivia com Ulisses Guimarães na época das diretas já. Então, Osmar naquela época, indo à faculdade, a época de ditadura, ele começou a gostar. Eu também incentivava ele bastante, porque eu fui muito amigo do Carlito Maia, que era um publicitário que foi um dos fundadores do PT, mas na época ainda não tinha PT. O Carlito ele era revolucionário, porque ele tinha uma irmã que foi torturada, tal. Então criou a Jovem Guarda, criou o Roberto Carlos, criou as frases do Roberto, uma brasa mora, o termo Jovem Guarda. Ele era um publicitário famoso. Depois ele também foi um dos fundadores do PT, criou Lula lá, todas as frases para o Lula. E eu convivi muito tempo com o Carlito Maia, então eu conseguia passar para o Osmar também muita coisa. E o Osmar se transformou num narrador esportivo que na época todos diziam que narrador esportivo era alienado, que não falava de política, não falava nada. E o Osmar não, o Osmar nas transmissões ele entrevistava Lula, entrevistava Fernando Henrique e dava os recados dele, nunca estava preocupado que o Roberto Marinho, o dono da TV Globo, proibia a TV Globo de mostrar as diretas já na Rádio Globo e na Rádio Excelsior, que eram ligadas. O Osmar entrevistava todos os políticos, ele gostava disso. Aí eu criei um programa para o Osmar na Rádio Excelsior que chamava Balancê, que foi o programa que depois o Fausto pegou para apresentar. Eu coloquei o Fausto e depois daí ele foi fazer o Perdidos, porque o Balancê era um programa, passou a ser um programa de auditório. Nesse programa Balancê, o Osmar se soltava bastante na área da política. Contei tudo isso para localizar, porque nessa equipe que foi muito forte, e que eu tenho muito orgulho de ter chefiado, surgiram grandes nomes. Kleber Machado, por exemplo, que está aí, que é um nome que vocês conhecem, eu não vou citar muitos nomes do passado, porque as pessoas não conhecem. O Kleber está aí.
ele era garotinho, ele fazia programação musical na Rádio Globo. E toda hora ele ia na redação que ele queria, eu quero gravar alguma coisa de esporte e tal.